O que é uma brecha espiritual? Vamos pegar o exemplo da embriaguez. De acordo com a Bíblia, embriaguez é pecado, certo? Só que a pessoa não começa se embriagando do dia pra noite. Ela não chega um dia, vontade de ficar bêbada, principalmente um cristão, porque sabe que é pecado e sabe que não deve. Então ela não começa de um dia pro outro pegando uma garrafa lá de vinho, sei lá, e tomando ela inteira. É de pouquinho em pouquinho, é como se fosse uma escadinha. Então, por exemplo, você pensa assim: sou maior de idade, pecado é só ficar embriagado, eu não vou ficar embriagado. Aí você tá numa viagem, você vê lá um lugar que faz cachaça, que faz vinho, são vinhos muito bons, cachaças muito boas, e você começa experimentando. Tudo bem. Aí você gosta muito do sabor. Aí você compra uma garrafa. Aí você deixa a garrafa na sua casa. Aí você começa, tem um pouquinho aqui muito bom, né? Aprovado, pô, da janta, não sei o quê. Aí toma outro aqui, toma outro lá, toma aqui. Tudo bem. Aí, chega um dia, você não tá muito legal, você teve um dia estressante no seu trabalho, aí você começa a beber. E você bebe, e você bebe, e você bebe. E você continua bebendo, até você ficar embriagado e pecar. Isso é uma brecha espiritual. Brechas espirituais não são pecados, mas você peca através de uma brecha espiritual que você deu. Entende? Por quê? Porque você quis? Não, mas porque você deu bola para as coisas que o inimigo colocou na sua cabeça. Porque isso, gente, é o que ele mais faz. Eu falo por experiência própria. Porque todo dia, quase, eu fico percebendo pensamentos que não são meus. Raciocínios totalmente estruturados, maravilhosos. Que depois eu, sentada, observando, ouvindo o que tá passando na minha cabeça, eu percebo, gente, isso não é meu. E aí Deus me dando discernimento, eu constato, isso não é meu. E o que é isso então? É o inimigo jogando o pensamento na nossa cabeça para ver se cola, para ver se a gente cai na dele. Então, brecha espiritual é basicamente falta de domínio próprio. Por exemplo, eu dei o exemplo da embriaguez, né, que é um pecado, mas você também está abrindo uma brecha espiritual quando você, por exemplo, deixa o seu emocional falar mais alto, quando você deixa os seus sentimentos falarem mais alto, em uma situação no dia a dia mesmo, com a sua família, no seu trabalho. Porque Jesus, ele veio aqui na Terra como um ser humano, né? Ele se fez homem. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus se irou, mas ele em nenhum momento deixou de ser racional. Ele não deixou que os sentimentos dele guiassem ele, mas nem por isso ele não deixou de sentir. Porque sentir é coisa de ser humano. E ele era um ser humano, então ele sentia. Mas ele ainda era racional. Então as decisões dele não eram guiadas pelos sentimentos dele. Eram guiadas pela cabeça, pelo espiritual, pelo racional. E é isso que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, no caso da embriaguez, sendo racional, o que a gente pensa? Tá bom, o que é pecado? É embriaguez. Mas o que leva uma pessoa a ficar embriagada? Beber álcool. Beber álcool em grande quantidade. O que leva uma pessoa a beber álcool em grande quantidade? Ela tem que começar de um ponto. Ela tem que começar experimentando, tem que começar tomando um pouquinho. Entende? Então, se você for racional, você vai começar a ver as escadinhas, ver os degraus que vão levar até o pecado. E aí, você vendo isso, você não vai pisar o teu pé nem no primeiro. Entende? Porque só fazendo isso, você já está abrindo uma brecha espiritual. Então, gente, além de ter muita vigilância com não cometer pecados, também tenha muita vigilância, principalmente com os pensamentos que brotam na nossa cabeça, porque nem sempre eles são nossos. Na maioria das vezes, quase maioria, é o inimigo que coloca na nossa cabeça. E a gente não tá maluco, a gente não tá pecando porque esses pensamentos brotaram na nossa cabeça. Acontece, todo mundo aqui na Terra tá sujeito a isso. E todo mundo aqui na Terra já teve pelo menos alguns pensamentos dentro da cabeça que não foram eles que pensaram. Mas o erro tá em seguir, em acatar, sabe? Em ir por esse caminho. Então sejam racionais, sentem, se acalmem e pensem. É meu. Peça discernimento ao Senhor. E, além de não pecar, não abram brechas. Sejam vigilantes nas pequenas coisas. Porque uma bola de neve só fica imensa depois que várias pequenas já foram se juntando. Se a gente não deixar a pequenininha se juntar, não vira uma grande coisa. Então tenham atenção nas pequenas coisas. Fiquem com Deus.